Já sabemos que a integração lavoura-pecuária-floresta permite a criação de bovinos, ovinos e caprinos. Na capacitação de hoje, vamos saber qual a quantidade certa de pasto para a manutenção dos animais. Na videoaula de hoje, veremos sistemas de terminação de cordeiros em integração lavoura-pecuária. Meu nome é Alexandre Giova e nós começamos mais uma videoaula. No pasto vedado, que é simplesmente o capim-piatã vedado do pastejo ovino, por pelo menos 4 meses sem pastejo ovino, e que vai ser utilizado dentro do período seco como forragem conservada, em pé, verde, na pastagem. Havia uma oferta de 36,6% em folha e essa oferta era de 3,98 toneladas de matéria seca. Em 5/8 foi feita essa avaliação. A data está ali, segunda coluna. Quantidade de NDT da forragem, quase 58%. Ou seja, ela é abaixo daquilo que os animais necessitam, como vocês viram no slide anterior. Para vocês terem uma ideia, ela oferece, tem um parêntese ali embaixo, do valor 57,8, em que está mostrando que ela oferece 0,34 kg de NDT por dia. E para um animal de 30 kg, 0,60, se ele conseguir comer os 3,5%. Então vocês veem que há deficiência já, porque ele está precisando de 0,38, né? 0,39, em torno disso aí. Então, já tem deficiência na quantidade de NDT. E proteína bruta 10 gramas por dia, que equivale a 10%, desculpe, na forragem, que equivale a 59 gramas para um animal de 20 quilos e de 105 para um animal de 30 quilos. Esse animal está precisando de 111, há deficiência de proteína. Fibra em detergente neutro razoavelmente alto, limitando o consumo também, porque está quase em 73%. Então, observem que existe limitação de consumo e existe limitação na dieta, em NDT, em proteína bruta e na capacidade desse animal consumir por causa do teor de fibra e detergente neutro. Em LP, essa pastagem tem um valor nutricional um pouquinho melhor. Então, no dia 5, tem 67% de folha e tem 5,4 toneladas acumulada de folha. Né? O NDT é 59, a proteína bruta é quase 10, um pouquinho abaixo, e o FDN praticamente o mesmo. Né? Então, observem que nenhuma das condições, tanto no pasto vedado, que não foi feito em sistema de integração lavoura-pecuária, como no pasto formado em LP, nesse caso aí consorciado com sorgo, foi suficiente, o mesmo capim-piatã, para suprir as necessidades dos cordeiros, e é por isso que nós fizemos a suplementação. No dia 16, mas já no final do período experimental, esse NDT no pasto vedado caiu para 54. Observem ali bem à esquerda, no tratamento ali, vedado, coluna à esquerda, azul mais escuro, 28,3% de folhas, e já caiu para 2,36 toneladas de folha acumulada no pasto. Ela só cai. Por que ela só cai? Porque só o pasto acumulado, praticamente não tem crescimento. Abaixo, no pasto formado em LP, nós temos só 20% de folhas, né? E tem 1 tonelada só de folha acumulada. Por que isso? Porque esse pasto está com uma lotação maior, porque ele permite uma lotação maior. Então, em 16/10, NDT é 54 no pasto vedado, ele é de 50, pouco acima de 50 em LP. Proteína bruta é 11 no pasto vedado, é 9 em LP. A fibra detergente neutro é até um pouco mais baixo, porque estavam sendo usados mais de um piquete, então isso aí é na entrada de um piquete. O animal sai de um piquete que está pior e entra num piquete em condições melhores. E no sistema de LP, FDN praticamente estável com 72%. Então, essas são as explicações de por que nós suplementamos esses animais. Em 2011 e 2012, nós tivemos 2 tratamentos. Cordeiros confinados, com silagem de sorgo e suplementação a 2% do peso vivo, de uma dieta em torno de 70% de NDT e 16% de proteína bruta, e semi-confinamento a pasto, ou seja, esses animais que estavam nessa pastagem vedada, em capim-piatã,
que ficou sem pastejo ovino naquele ano por 6 meses, desde fevereiro. Critério de abate, peso. Alcançou o peso em torno de 30 quilos, nós abatemos. Olha o APG dos animais. Gráfico à esquerda em 2008, gráfico à direita em 2012. E esse experimento se repetiu nessas mesmas condições em 2012. Então, por isso que eu trago para vocês os gráficos de OPG de 2011 e de 2012. À esquerda, 2011, à direita, 2012. No desmame, foi feita uma vermifugação em 2011. Eles entram no pasto. Em confinamento, na linha azul, a pasto na linha vermelha, vocês veem que praticamente zerou. Ou seja, em condições de pasto, esses animais não se reinfestaram mais que os animais confinados que não têm acesso ao pasto, mostrando a viabilidade do sistema do ponto de vista sanitário. Combate à verminose, queda na verminose. E à direita, vocês observam que tem 2 picos de verminose. O primeiro foi verificado que os cordeiros já estavam contaminados, foi feita uma vermifugação intermediária para baixar um pouco, com vermífugos não muito eficientes. Eficiência de vermífugo é um problema para a ovinocultura. E depois foi feito, no desmame, uma vermifugação com vermífugo eficiente e esses valores praticamente zero, repetindo os mesmos resultados de 2011. O alvo é que os cordeiros fiquem com menos de 500 ovos por grama na média. A terminação de cordeiros em 2011 e 2012. À esquerda o gráfico de 2011, à direita o gráfico de 2012. Observe então que os animais são desmamados e continuam o ganho de peso normal em 2011, chegando aí a praticamente perto de 30 quilos no peso de abate, e que em 2012 também, com um ganho médio diário em confinamento de 169 gramas por dia. São animais de limitação de ganho de peso em função de não ser uma raça de corte. E o pasto, o ganho médio diário foi 169, ou seja, praticamente o mesmo, com diferença de 2 gramas. Mostrando a viabilidade de sistemas de produção a pasto, não sendo necessário confinar. Claro que dentro de uma dieta de confinamento, onde havia restrição da alimentação dos animais, a 2% peso vivo. Porque aí, os animais ganhando a mesma quantidade de suplemento, a gente consegue comparar tanto o sistema pasto quanto em confinamento, que era a base de silagem. Então, como nós vemos aqui nessa tabela, em relação à terminação de cordeiros, os resultados de 2011 compilados de forma conjunta, vendo especificamente os tratamentos confinado e a pasto. Então, a característica lá, peso desmama, 15,5 para o confinado, 15,3 para a pasto, praticamente o mesmo peso. O peso de abate, 28 para confinado, em torno de 27,5 a pasto. O ganho do nascimento ao desmame, em torno de 160 para o animal confinado e de 150 para aquele que estava a pasto. E o ganho médio diário de 153 contra praticamente 149, mostrando então que existe viabilidade de produção a pasto em confinamento, desde que as condições da pastagem sejam boas. Bom, então, a partir de 2013, nós conseguimos testar 4 sistemas, né? Confinamento, à base de silagem de sorgo, com 2 níveis de suplementação, a 2% peso vivo e ad libitum, porque aí o que nós estamos fazendo? A gente não está restringindo o confinamento, né? Ou seja, os animais estão tendo acesso aos grãos de forma irrestrita. Eles consumiram em torno de 3,5%, a gente não conseguiu consumos maiores que isso. E os tratamentos 3 e 4, aqui na continuação, a gente vê que são 2 pastagens em semi-confinamento. Por que a gente chama de semi-confinamento? O animal está no pasto, mas está recebendo suplementação. E aí, no caso, o pasto vedado, como nos anos anteriores, e também capim-piatã, formado em LP, a partir de uma consorciação com sorgo silageiro, e uma suplementação a 2% peso vivo. Mudamos o critério de abate, passou a ser espessura de gordura, e para acumular gordura, esses animais foram abatidos um pouco mais pesados. Então, o que a gente tem aí? Percebam, nós temos a característica à esquerda e 4 colunas que se referem aos tratamentos. Confinado, ad libitum, confinamento a 2% peso vivo, ILP a 2% peso vivo e pasto vedado a 2% peso vivo. E separamos em macho e fêmea. Então está destacado em vermelho lá, peso ao abate. Os animais confinados com dieta irrestrita, 28 quilos, para o macho já conseguimos 31 quilos.
No peso médio, em torno de 29. Em LP, 29 quilos para as fêmeas, 32 quilos para o macho. Então, esse LP, eles estão em pastagem a campo, certo? Só para relembrar. Ganho médio diário do desmame ao abate, 151 gramas para as fêmeas confinadas, 164 para os machos. E em LP, 165 para a fêmea e 183 para macho. E o ganho médio do nascimento ao abate, 174 para a fêmea confinada, 188 para o macho, e 175 em LP para a fêmea e 200 para o macho, chegamos a 200 gramas dia. Então, quer dizer, para uma raça ou para um grupamento genético ainda não melhorado, que não é de corte, em condições, de certa forma, de dificuldade de manejo, né? Porque todos nós temos alguns problemas, e o nosso confinamento tinha, o nosso sistema de integração também, nós tivemos alguns contratempos, a gente considerou esses resultados muito bons. O que a gente conseguiu em termos de terminação para ir para o frigorífico? Dos cordeiros, com espessura de gordura entre 2,2 e 2,4, nós tivemos 14 animais, né? O peso chegando até 40 quilos de alguns, e nós conseguimos que 27% do abate tivesse entre 2,2 e 3,4, que é o percentual do abate, que correspondeu a 24% do total de animais. Depois, animais que tiveram entre 1,9 e 2 de espessura de gordura, que é a segunda coluna. Também nós tivemos 27% abate, em torno de 11, né? Com os mesmos percentuais do total. E a espessura de gordura com ineficiente, ou deficiente, 1,5. Nós tivemos aí 9 animais nessas condições, correspondendo a 14%, 6 deles com 1,5 e 3 abaixo disso, com peso abaixo, né? Com 1,5, mas com peso entre 23 e 29, que correspondeu a 7% do total. Então, observe, nós tínhamos 37 cordeiros, terminados de 42, que está à esquerda, na última coluna abaixo, em azul está ali, de 42 animais, entre parênteses, nós tivemos 37 terminados, não é? Com espessura de gordura em torno de 2,1, com peso médio de 32, que correspondeu a 100% do abate, e 88% dos animais abatidos. Eu achei que também foram dados bem razoáveis, dados as condições de raça e tudo que nós trabalhamos. Aqui são algumas carcaças, nós podemos ver à esquerda, e aquele cara que está ali junto com as carcaças sou eu mesmo fui lá verificar como é que estavam as carcaças, né? Vocês observam que aquela carcaça é uma carcaça de 1,5% de gordura, e ela é um pouco mais quando faz por ultrassom, mas depois quando o animal é abatido sai um pouco no pelego, e essa carcaça mostra bem a deficiência de gordura que ela tem, mostrando então que é uma carcaça com pouca cobertura, sendo, digamos assim, não muito apropriada para a carne ser trabalhada no frigorífico. No meio nós temos uma carcaça em torno de 2 milímetros, né? E que, portanto, tem uma cobertura mais razoável. E também à direita nós vemos mais 3 carcaças nessa faixa aí entre 1,5% e 2,5% de gordura, mostrando carcaça em diferentes graus de acabamento, mas já carcaças mais aceitáveis, porque carcaças muito gordas não são muito, digamos, da preferência do nosso consumidor. Então, resumindo os dados, a pasta aí, em meio hectare em LP, nós tivemos 1.500 quilos de peso vivo, terminando 50 cordeiros por hectare, o equivalente. E em 1,2 hectare de pasta de vedada, nós conseguimos colocar 625 quilos de peso vivo e com 21 cordeiros por hectare. Quer dizer, vocês veem que, então, em sistemas em LP, nós tivemos uma lotação que foi mais que o dobro da lotação em pastagem vedada, mostrando que o valor nutricional da pastagem formada em LP permite que nós tenhamos condições de abate bastante interessantes. Aqui uma foto do pasto vedado, para vocês terem uma ideia de como é que é essa pastagem, onde ficam os animais. E algumas considerações finais, então, em relação a esses sistemas de terminação em LP para cordeiros e também do sistema de cria ovelha o ano todo em cima de braquiária.
Os sistemas integrados viabilizam a terminação, né, pelo alto valor de forragem e a quebra do ciclo da verminose, e também pela precocidade na terminação dos cordeiros. Os ajustes dos níveis de suplementação devem ser realizados. É um trabalho que nós temos que executar daqui para frente, porque nós trabalhamos com 2%, e aí ver se há outros níveis e mesmo alimentos alternativos que possam entrar de forma a baratear e viabilizar economicamente esses sistemas. Na verdade, com o preço da carne de cordeiro hoje, eles são sistemas viáveis do ponto de vista econômico, mas sempre a gente procurando uma escala, margens maiores, de forma a tornar essa produção, digamos assim, mais sustentável do ponto de vista econômico. O necessário é introduzir leguminosa nos sistemas, né, e através do uso do guandu com milho, por exemplo, em sistemas para a produção de silagem, nós poderemos ter um avanço já razoável e no aumento também das questões do impacto ambiental que os nossos sistemas possam ter através do uso da leguminosa e do valor nutricional do alimento produzido. Bom, e também a questão dos preços que remuneram essa produção, mas sempre se deve ter um controle maior sobre os custos de suplementação, de forma que esses custos são os que impactam mais nesses sistemas de terminação em que os grãos entram como parte da dieta dos cordeiros. Dessa forma, terminamos mais uma videoaula. Muito obrigado.